Oração sombria São Miguel. Você nunca imaginou o que pode acontecer hoje. Era uma noite sombria e tempestuosa na pequena cidade de São Pedro. Os ventos uivavam como almas perdidas, e os relâmpagos iluminavam o céu, revelando sombras distorcidas nas paredes das casas. Foi nesse cenário que a lenda da oração sombria São Miguel começou a circular, uma história que falava sobre um feitiço capaz de invocar forças além do entendimento humano. Diziam que, ao entoar a oração com fervor, algo grandioso ou aterrador aconteceria. E as pessoas da cidade, com olhos arregalados e corações acelerados, se perguntavam, quem teria coragem de tentar? No centro dessa inquietação estava Rafael, um jovem curioso e movido pela adrenalina. Seu coração pulsava como um tambor militar enquanto ele acumulava rumores de antigos moradores sobre um tom sombrio que ecoava durante as cerimônias. Você precisa ver, é de arrepiar, alguém havia sussurrado. E assim, ele decidiu sair em uma busca, mesmo sob a chuva torrencial que insistia em chicotear seu rosto. O ar estava carregado, tingido de mistério, e Rafael sentia o nó no estômago crescer a cada passo. Quando chegou à capela, a atmosfera parecia vibrar, pulsando com uma energia palpável. O altar, coberto por velas trêmulas, lançava sombras dançantes nas paredes como se a própria luz quisesse se esgueirar de algo invisível. Havia uma sensação opressiva no ar, como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração, esperando. O ruído da chuva se transformou em um sussurro, e, quando ele murmurou as palavras da oração, o chão tremeu ao seu redor. Vozes ecoaram em sua mente, e imagens de rostos desfigurados surgiram entre as faíscas da luz. O canto se intensificou, e uma presença estranha envolveu Rafael, uma entidade que se mostrava interessada em seu desejo. A sensação era sedutora, perilosa. Ele estava prestes a descobrir o que realmente significava invocar São Miguel. Rei, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Quando a última palavra saiu de seus lábios, o ambiente se precipitou em silêncio. Um frio cortante atravessou seu corpo, e ele olhou para cima, os olhos fixos na figura que começava a se materializar na escuridão. Seria São Miguel? Ou algo ainda mais sombrio, uma manifestação dos medos mais profundos? O coração de Rafael batia no ritmo de um tambor de guerra. Ele precisava descobrir o que realmente significava invocar poder, mas a que custo? O que mais esconderia a capela sob essa tempestade? Rafael sentiu o ar ficar denso, quase tocável, quando a figura começou a se formar diante dele. Um brilho fantasmagórico emanava do ser, revelando traços que pareciam ao mesmo tempo familiares e distantes. Era um guerreiro, imponente, com uma armadura que refletia a luz bruxuleante das velas. Suas asas, amplas e majestosas, penderam elegantemente para trás, e seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam desvendar segredos que homens normais nem sonhariam conhecer. O jovem inalou profundamente. Antes que pudesse articular um pensamento, a presença se aproximou, pairando sobre ele, e uma onda de força percorreu seu corpo. Ele deveria se sentir assustado, mas havia uma estranha sensação de calma. A conexão era intensa, como se cada nervo em seu corpo estivesse despertando para uma nova realidade. Você me chamou, a voz, suave como um sussurro, reverberou na capela. O que deseja, mortal? Rafael hesitou. Um desejo ardente brotou dentro dele, mas também um medo paralisante. Ele se lembrou dos rumores que ouvirá na cidade, das histórias sobre aqueles que ousaram invocar o poder de São Miguel e os preços que pagaram. Mas a ambição era forte. Ele queria mais do que a vida monótona em São Pedro. Queria compreender o sobrenatural, o que havia além do horizonte visível. Conhecimento, ele respondeu, sua voz quase um eco na escuridão.
Quero saber o que há na escuridão e como posso dominá-la. As asas se agitaram levemente, e um riso grave e encantador emanou da entidade. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura de São Miguel não era apenas um guardião, ele era também um portador de verdades amargas. O conhecimento possui um custo, ele alertou, os olhos se estreitando. Sua busca exige sacrifícios, e a sombra do que você não entende pode se voltar contra você. Está preparado? O orgulho de Rafael o impelia a avançar. Ele assentiu, mesmo reconhecendo a incerteza crescendo dentro dele. Uma mudança mágica começou a se desenrolar, e a capela que antes parecia acolhedora agora girava em sua própria escuridão. O frio que antes o abrigava agora o cercava como serpentes enroscadas, e as vozes do passado transitavam ao seu redor, evocando imagens de dor e poder. Como num truque de mágica, a figura de São Miguel estendeu uma mão até ele. No centro da palma, uma pequena luz pulsava, como um coração que batia em desacordo com o mundo. Rafael hesitou um momento, as palavras da oração ecoando em sua cabeça. Pegue e conheça! Exclamou a entidade. Sem pensar, ele estendeu a mão e tocou a luz. Um choque percorreu seu corpo, e sua visão se fez turva. Visões distorcidas de dor, sofrimento e poder absoluto inundaram sua mente. Ele viu os rostos de pessoas que tiraram suas próprias vidas em busca de um poder semelhante, suas expressões de desespero cravadas em seu coração. O medo tomou conta dele, mas não havia como voltar atrás. O que ele buscava agora não era apenas conhecimento, mas um abismo de trevas que ameaçava engoli-lo. A capela começou a se diluir em um mar de sombras e visões amaldiçoadas, enquanto as paredes pareciam se fechar, sufocando seu ser. Com um último suspiro, Rafael finalmente compreendeu. A busca pelo poder poderia abrir portas, mas também traria consequências terríveis. No meio das vozes sussurrantes e da escuridão, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o preço que ele pagaria por sua insaciável busca? Rafael sentiu que a realidade ao seu redor se desintegrava, um labirinto de sombras pulsantes envolvendo seu corpo. Era como se cada movimento que ele fazia o levasse mais para dentro da escuridão. As visões que uma vez pareceram distantes agora se tornavam vívidas, arrastando para um reino de dor insuportável. Você desejou poder. A voz de São Miguel ecoou, ressoando como um trovão, e Rafael percebia desaprovação no tom. Mas o poder tem um preço que pesa mais do que a própria vida. Desesperado, Rafael tentou fechar os olhos, mas sua mente estava aberta, exposta. Ele viu a imagem de sua mãe, angustiada e triste, a solidão em seu olhar se intensificando. O que ele estava fazendo? A ambição, a busca por conhecimento, fazia-o se afastar ainda mais daquilo que sempre amou. Uma pressão crescente envolvia seu peito, quase o sufocando. Conhecimento pode ser uma maldição ou uma bênção, continuou a entidade, sua forma se intensificando em fluidos luminosos. A escolha é sua, mortal. Você pode buscar a verdade ou se deixar vencer pela paixão. Rafael, preso entre a escuridão e a luz, sentiu que a decisão era sua. O que estava disposto a sacrificar? O que valia a pena? Ele olhou para a luz pulsante na mão de São Miguel, perguntando-se se seria capaz de suportar o que conhecia. Se eu enfrentar a verdade, Rafael começou, a voz trêmula, vou saber dos segredos dos outros. Virei um guardião deste conhecimento, não um escravo dele. Um silêncio pesado pairou entre os dois. São Miguel observou, sua expressão revelando um indício de curiosidade. Rafael percebeu que a figura estava esperando por uma defesa, uma justificativa. Mas ele não tinha certeza se acreditava em suas próprias palavras. O sussurro de vozes se tornava mais intenso, e o ar frio e denso apenas aprofundava a sensação de depressão. Ele viu imagens de cidades queimando, de pessoas perdendo tudo por causa de um desejo insaciável de poder. Era uma profecia de destruição que parecia o futuro dele. Mas e se existisse uma maneira de mudar isso? O que você tem a oferecer? Perguntou Rafael, sua voz agora firme. Ouro ou miséria, escolha. Mas lembre-se, poucos conseguem lidar com o fardo da verdade. Você não é o primeiro a invocar este poder. Muitos caíram, e muitos mais continuarão a cair. São Miguel proclamou, sua voz ecoando nas paredes da capela. Um raio de desafio cruzou o olhar de Rafael.
Ele não tinha mais medo, apenas um foco cristalino. A luz da mão de Miguel parecia pulsar em resposta, como se sua determinação ressonasse. Então me permita crescer, Rafael declarou, a intensidade em sua voz reverberando pela capela. Quero ser o senhor da escuridão, não o seu prisioneiro. Uma tempestade de energia irrompeu entre os dois. As sombras dançaram ao redor dele como se uma batalha de forças invisíveis estivesse em curso. São Miguel ergueu a mão, e a luz em seu coração estourou em 1000 fragmentos, cada um trazendo um fragmento de conhecimento de gerações passadas. Rafael começou a ver imagens em rápida sucessão, comportamentos humanos, pactos de dor e triunfo, e cada pedaço de sabedoria tinha um custo. Ele sentiu um nó na garganta, o peso das decisões daquele conhecimento caindo sobre seus ombros. A capela começou a se desvanecer, e a escuridão se tornava um campo fértil para o que poderia brotar. Ele estava à beira de algo grandioso, mas as sombras sussurravam promessas de traição e confusão. Você realmente quer o que está prestes a descobrir? A voz de São Miguel tornou-se um eco distante, como se ele estivesse prestes a se desfazer. Rafael estava a um passo da transição, mas uma pilha de incertezas infestava seu coração. O que aconteceria se ele atravessasse essa nova porta? Com uma última respiração, ele lançou um olhar ao que deixava para trás e questionou: a que tipo de poder ele estava se entregando? E com isso, a luz se extinguiu. Rafael sentiu o chão se desintegrar sob seus pés, e a escuridão se fechou ao seu redor como um manto pesado. No instante em que a luz se apagou, um frio cortante percorreu seu corpo como se 1000 lâminas de gelo o atravessassem. Ele tentou colocar a mão na frente, mas só encontrou a vastidão do nada. O silêncio era ensurdecedor, e mesmo a batida de seu coração parecia distante, quase irreconhecível. Então, uma nova luz começou a surgir, suave e pulsante, como um crepúsculo prometendo um novo começo. Rafael percebeu que não estava sozinho. Criaturas indistintas, sombras com olhos esbugalhados, observavam-no com curiosidade e temor. Seu ser estava invadido por uma energia desconhecida, quase elétrica, e ele não sabia se esse poder era uma bênção ou uma maldição. Os sussurros voltaram, agora mais claros, e com eles, interjeições girando em torno dele. O que você se tornou? A voz de São Miguel ecoou uma vez mais, desta vez mais fraca, como um sussurro perdido entre as brumas. A verdade é um labirinto, e a maioria dos que se aventuram por ele nunca mais retorna. Rafael sentiu a pressão daquelas palavras. Era um aviso carregado de sabedoria, mas também de dor. Ele se esforçou para encontrar o sentido daquilo tudo. A escuridão não era apenas um inimigo, era um espaço de possibilidades, e algo dentro dele começou a se afirmar. Com esforço, ele levantou as mãos. A luz que havia se extinguido transformou-se em um brilho tênue que embeveceu seu corpo em um manto luminescente. Os olhos das sombras reluziam, e uma mistura confusa de medo e reverência enchia o ar. Rafael estava mudando, a força dentro dele pulsava intensamente, como se as paredes da existência estivessem se expandindo para dar espaço a algo novo e aterrador. Eu quero entender! Ele gritou, sua voz ressoando na escuridão. Não vou me deixar consumir por isso. Não mais! À medida que suas palavras preenchiam o espaço, a escuridão vibrou em resposta. As criaturas recuaram, temerosas, e Rafael compreendeu aquilo como um reconhecimento. Ele não era mais apenas um mortal, mas um agente de mudança. Mas o que significava essa mudança? O que ele poderia criar ou destruir com esse novo poder? As visões voltaram, mais rápidas, mais intensas. Ele viu a dor, as lágrimas, a traição, e então, entrelaçadas, as histórias de coragem, resistência e amor. Havia algo comum em todos aqueles relatos, a escolha. Cada um deles havia enfrentado uma decisão crucial. Ele percebeu que o fardo que carregava não era apenas seu, era um legado, uma herança de todos os que haviam buscado poder. Olhe! A voz de São Miguel intensificou-se, e a luz voltou a ganhar força. Você pode ser tudo, mas a verdadeira questão é: você está disposto a carregar o peso das escolhas dos outros? Um frio na espinha tomou conta de Rafael. Ele viu sombras, caras conhecidas entre elas, pessoas que ele amava. Sua mãe, seus amigos, todos aqueles que de alguma forma seriam afetados pelas suas escolhas.
O seu desejo insaciável por conhecimento os envolvia em uma teia de consequências. Sim, eu estou. Respondeu Rafael, a voz firme, mas um turbilhão de sentimentos o dominava. Ele viu a si mesmo descer um caminho de ruínas e glórias, de tristezas e alegrias. Mas era um caminho que ele não poderia percorrer sozinho. Com isso, uma nova visão se destacou, uma imagem de um portal brilhante. Era uma saída, um convite. O que havia além dele? Poderia ser a redenção ou a queda. A luz pulsava com uma intensidade que rivalizava seu novo estado, e sua mão se estendeu na direção dela. Escolha! São Miguel clamou, e a pressão aumentou mais uma vez. Rafael respirou fundo e, no último instante, hesitou. A luz e a escuridão se fundiam em um só. A pergunta ecoava em sua mente, tudo empurrava-o para a frente, mas o que aconteceria se ele não fosse forte o suficiente? Ele se lançou em direção ao portal, mas antes de atravessar, um grito cortou o ar. Rafael, não! Era a voz de sua mãe. A ligação o atravessou como um raio. Enquanto ele hesitava, um choque o atingiu. Quem ele realmente era? Uma rede de escolhas se armava novamente em sua frente. No instante antes de cruzar, a escuridão se agitou. O que espera do outro lado? Capítulo 5. A hesitação de Rafael era palpável, como se a escuridão tivesse se tornado um organismo vivo, alimentando-se de seu conflito interno. O grito de sua mãe ainda reverberava em seus ouvidos. O tempo parecia estagnar enquanto ele olhava para o portal, a luz brilhante e promissora, mas também repleta de incertezas. E os olhos das criaturas nas sombras, agora aflitos, davam a impressão de que aguardavam uma resposta. Você sabia que eu viria até aqui? Ele gritou, a voz ecoando com um desespero que o surpreendeu. Você não pode me abandonar agora. O portal pulsava, como se o convidasse a entrar, a descobrir os segredos que sempre estiveram além de seu alcance. Mas a memória de sua mãe, o calor de seus abraços e a proteção de seu amor, tudo isso o ancorava ao mundo real. Rafael nunca se sentirá tão dividido, entre um futuro repleto de possibilidades e o amor que definiu sua própria existência. Você pode mudar tudo, a voz de São Miguel murmurou, como se surgisse do próprio ar. Mas não sem primeiro compreender suas origens. As criaturas começaram a se mover, formando um círculo ao redor dele. O brilho em suas mãos cresceu e, mesmo diante daquelas sombras inquietantes, uma coragem inesperada brotou dentro dele. Ele lembrava de cada momento em que se sentiu impotente, cada lágrima derramada e cada riso compartilhado. O que aconteceria se ele abandonasse tudo isso? O medo de seguir em frente contrastava com a certeza de que ficar parado seria um laço que o prenderia à dor. E ao pensar em sua mãe, uma onda de desespero o atingiu. Se ele cruzasse aquele portal, estaria sozinho, ou talvez tão enfraquecido que não conseguiria voltar. A alternativa era continuar aprisionado nas sombras, naquela obscuridade que o cercava. Rafael olhou novamente para o portal, a luz agora mais intensa, quase insuportável. Era uma escolha e tanto, apenas um passo a se dar. Mas ele se perguntava, o que ele realmente queria conseguir? O que significa ser um agente de mudança? Questionou, mais para si mesmo do que para qualquer outra entidade na escuridão. Posso realmente mudar o destino dos outros sem que o meu se despedace no processo? A resposta veio não em palavras, mas em emoções. Um sentimento de conexão, um impulso de esperança misturado com medo. Os olhos das sombras refletiam a luta que ele travava, a coragem de avançar, a necessidade de voltar. Cada uma daquelas criaturas carregava a essência de uma escolha não feita, de um passado que influenciava o presente. Rafael, a voz de sua mãe ecoou novamente, mas agora mais clara. Nunca se esqueça de quem você é. Assim que a voz dela desapareceu, um clarão surgiu, era como se ele pudesse finalmente ver o rosto de cada um que amava, mesmo na escuridão. Um momento mágico de compreensão o envolveu. Ele tinha a força de seus vínculos, de suas raízes. Eu não estou sozinho, pensou, enquanto uma aura envolvente crescia ao seu redor. A luz do portal parecia mais acessível, como se seu brilho pedisse não apenas que ele se aventurasse, mas também que levasse cada um que amava junto. Rafael estendeu a mão, uma decisão se formando em sua mente. Eu vou entrar. Não apenas por mim, mas por todos nós,
e com um movimento decidido, ele deu um passo adiante. Mas o portal não o aceitou imediatamente. Um turbilhão de energia o empurrou para trás, quase como um respingo de uma explosão. As sombras se agitaram, reagindo ao seu movimento. Você não pode decidir por todos. O que você carrega pode não ser leve o suficiente. Uma das criaturas soou, uma voz antiga e cheia de dor, sua forma se delineando na luz crescente. De repente, Rafael entendeu, essa jornada não era simplesmente sobre atravessar o portal e deixar tudo para trás. Era uma luta interna, um teste de sua determinação. E enquanto o portal ganhava forma e força, algo dentro dele se agitou, uma sensação de que não poderia mudar seus próprios medos sem encarar as consequências. As sombras se aproximaram, a tensão no ar era palpável, mesmo à medida que a luz brilhava mais forte. Rafael olhou para o portal, depois para aqueles que o cercavam. Ele respirou fundo, e antes que pudesse tomar uma decisão final, algo imenso se agitou atrás do portal, algo que os olhos das criaturas não poderiam ignorar. O que é isso? Rafael sussurrou, sentindo um frio percorrer sua espinha. O que esperava por ele ali poderia mudar tudo de uma vez. As sombras, em desespero, recuaram, mas ele permaneceu, seus olhos fixos no que se aproximava. Um novo gancho de medo e curiosidade tomava forma descontroladamente. O que estava prestes a surgir poderia não apenas definir seu destino, mas também de todos que conhecia. Punch! E quando ele achou que podia fazer a escolha que mudaria tudo, uma realidade mais sombria se revelava, buscando absorvê-lo, enquanto o portal pulsava, um eco de sua luta interior. O que ele realmente estava prestes a descobrir? Capítulo 6. A escuridão atrás do portal se contorceu e se agitou, como uma tempestade prestes a eclodir. Rafael sentiu suas pernas enrijecerem, um impulso primal tentando fazê-lo recuar. Mas a curiosidade e a sensação avassaladora de que o destino de sua vida estava em jogo o mantiveram parado. Aquelas criaturas, agora de um silêncio quase mortal, observavam de forma ansiosa. Era como se tivessem percebido que o momento se aproximava. O que está vindo? Rafael gritou, a voz quase perdida no eco do espaço. Mas ninguém respondeu. O vento soprava, levando consigo o cheiro da umidade e algo mais, uma pungente fragrância de morte. E, de repente, as sombras começaram a se dissolver, um espetáculo de escuridão se rompendo para dar lugar a uma figura imponente. Era uma silhueta envolta em capuz, o rosto escondido nas sombras, mas era o que emanava dela que fazia Rafael sentir o coração na boca. A presença parecia densa, carregada de uma urgência antiga, como se portasse mistérios e verdades que estavam além de sua compreensão. Você não deveria ter vindo, Rafael, disse a figura, a voz ressoando como se viesse de um abismo profundo. Cada sílaba carregava um peso, uma ameaça, e a frieza da sua entonação fez o corpo dele estremecer. Ele hesitou, as palavras na ponta da língua, mas nenhuma parecia adequada. A pulsação do portal atrás de si ecoava, tentando lembrá-lo de sua missão enquanto a presença à sua frente parecia tudo menos amigável. Sentiu como se o chão fosse um precipício e ele estivesse à beira. O que você busca? Interpelou a figura. Você deseja atravessar, mas a que custo? Eu quero salvar os que amo. Respondeu Rafael, a voz mais firme do que se sentia. Preciso entender, mudar, um riso sombrio emergiu da criatura, ecoando como se fosse a risada da própria escuridão. Era um som que gelava os ossos. Mudar, você pode querer, mas a mudança também traz dor. Sua jornada não é apenas sua e, falando isso, a sombra gesticulou, como se invocasse imagens de pessoas que Rafael amava. Os rostos de seus amigos e familiares surgiram nas sombras, uma visão comovente, mas também dolorosa. Ele os viu em perigo, presos por forças que ele não compreendia completamente. A conexão que sentiu era como um laço, intenso e sufocante, um lembrete doloroso de cada instante que nunca queria perder. E quanto irá sacrificar? A figura interpelou, a voz baixa e sedutora, cheia de promessas e ameaças. Cada passo precisa de um preço, e você pode não estar preparado para pagá-lo. Rafael teve um momento de clareza. Ele entendeu que a escuridão diante dele não era apenas um mal a ser combatido, mas uma parte de um ciclo interminável. Um ciclo que ele poderia romper,
mas que exigiria mais do que coragem. Exigiria sacrifício, perda e talvez até mesmo a renúncia de sua própria inocência. Não vou desistir. O amor que tenho por eles me fortalece. Gritou, desafiando a figura e a própria sombra que lhe envolvia. O portal atrás dele brilhou com intensidade, refletindo sua determinação. Mas a criatura sorriu, revelando uma boca repleta de dentes afiados. Muito bem, então. Escolha os caminhos de quem você deseja salvar, mas saiba que cada escolha traz consequências. A luz pode guiar, mas as trevas também têm seus segredos. Nesse instante, o portal pulsou mais uma vez, como se estivesse esperando por sua decisão. Rafael olhou para ele, então para a figura sombrinha que balançava a cabeça, quase resignado. A tensão no ar era palpável e cheia de promessas. Ele deu um passo adiante, consciente de que não poderia voltar atrás. Mas então, uma lembrança súbita do que poderia perder paralisou sua mente por um breve instante. E enquanto ele hesitava, algo começou a se elevar dentro do portal, uma nuvem viva de sombras que contornavam sua figura. O que está se levantando? Ele murmurou, sentindo o frio de um medo antigo invadir seus sentidos. Seria esse o teste final, a essência de sua verdadeira luta. Naquele exato momento, ele percebeu, não se tratava apenas de um impulso de salvar os que amava. Era uma questão de definir quem ele realmente era. E mesmo com o calor da luz que resplandecia por trás do portal, as sombras dançavam, esperando para consumi-lo. Que escolhas ele faria, não apenas por si mesmo, mas também pelos que amava? A respiração acelerada o traiu, enquanto um novo mistério tomava forma diante dele. O que aquelas sombras realmente desejavam? Capítulo 7. As sombras não eram apenas uma massa indistinta. Rafael percebeu que, à medida que se elevavam, elas tomavam formas, contornando seu corpo com gráficos arcos de escuridão. Cada figura parecia um fragmento de alguém que ele conhecia, cada contorno um eco de memórias passadas. Ele estremeceu ao reconhecer os rostos de seus amigos e familiares, transformados em silhuetas tremeluzentes. O que querem de mim? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, um desafio que ecoou nas trevas ao seu redor. A figura no capuz apenas sorria, a expressão distorcida pelo abismo de sua própria sombra. Eles pertencem a mim, respondeu a criatura, a voz sibilante cheia de prazer maligno. E você, Rafael, deve decidir quem vale a pena salvar. Ou, ao menos, quem estará disposto a pagar o preço por você. Os rostos dançavam nas sombras, mostrando emoção em suas expressões: medo, confusão, súplica. Rafael sentiu um nó na garganta, calor nos olhos. Aquilo não era um jogo, era uma escolha carregada de consequências horríveis. Ele não podia olhar para trás. A luz do portal era mais intensa agora, como se estivesse se preparando para cuspir fúria e esperança ao mesmo tempo. Eu não vou deixar ninguém para trás! Gritou, com a determinação quebrando a hesitação que o atormentava. Não importa o que custe, a figura, agora visivelmente irritada, fez um gesto amplo com a mão. As sombras giraram mais rápido, formando um turbilhão que ameaçava engoli-lo. A sensação de estar em um turbilhão de dor e temor se intensificou. Rafael percebeu que as sombras estavam se moldando em novos seres, cada um representando aspectos das pessoas que ele amava. Uma sombra grimace de sua irmã, outra era mais sutil, uma farinha de seu amigo de infância. Cada um deles carrega suas fraquezas, seus segredos, disse a figura, com um riso ecoando que parecia perfurar seus ouvidos. Você está preparado para aceitar suas sombras? A luz não brilha sem a escuridão. Rafael olhou para as imagens, seu coração batendo acelerado. Ele viu o olhar de sua irmã, cheio de tristeza e esperança, e o rosto de seu amigo, com um sorriso que escondia inseguranças. Eram estes os seres que ele lutava para salvar? A dúvida começou a contaminá-lo, e ele lembrou das vezes que não esteve presente nos momentos importantes de suas vidas. O que importa não é o que eles são, mas sim o que você está disposto a sacrificar por eles. A figura insistiu, as palavras enrolando-se em torno de Rafael como uma serpente. Ele fechou os olhos, tentando focar. Tudo o que ele havia aprendido, cada instante que passará em amor e amizade. A luz do portal pulsava, chamando-o para um lugar onde pudesse decidir.
Ele sussurrou uma oração silenciosa, buscando orientação enquanto a escuridão ao seu redor clamava por sua entrega. Sacrifícios, Rafael repetiu, tentando entender. O que eu sou realmente disposto a sacrificar? Ele não sabia a resposta. Os rostos nas sombras se tornaram mais distantes, quase ficcionais, e ele teve que lutar para não deixar que sua própria dúvida os consumisse. Ele sabia que obstáculos precisavam ser superados, mas a ideia de perder alguém que amava o feria profundamente. Então, uma ideia surgiu, como um raio em meio à tempestade. Ele não precisava sacrificar alguém, mas algo de valor, sua liberdade, seu próprio potencial. Seria isso que o portal realmente exigia? No fundo do seu ser, ele compreendeu que a única maneira de salvar todos era confrontar suas próprias fraquezas. Estou pronto, disse, a voz firme agora, e um resplendor dourado começou a emanar dele. Mas a figura do capuz pulsou de raiva, e antes que pudesse interpretar a transformação, as sombras se atiraram sobre ele em um último ataque. Você não sabe o que está fazendo! Bradou a criatura, mas suas palavras foram perdidas no furor crescente. Com o último esforço, Rafael tentou se agarrar à luz, e nesse instante, as sombras começaram a se dissipar, como fumaça ao vento, revelando à sua frente um caminho nebuloso, mas repleto de promessas. E no fundo da estrada, algo brilhava, um ícone inconfundível que poderia mudar tudo. Mas o que era? Qual era esse novo desafio que se aproximava como um fantasma no horizonte? Rafael se viu diante do desconhecido, o coração batendo a 1000 por hora. Seu destino estava prestes a ser reescrito, e ele não sabia se as consequências seriam melhores ou piores. O que havia além daquela luz, alegria ou condenação? Capítulo 8. O caminho se abria diante de Rafael, iluminado por uma luz pulsante que dançava como uma onda suave. Mas a euforia logo deu lugar à ansiedade. Ele percebeu que, embora as sombras estivessem se dissipando, algo mais estava se aproximando, algo que despertava uma sensação de tremer nas entranhas. A luz, antes reconfortante, agora parecia um facho afiado, revelando uma figura alta e esquelética, muito semelhante à criatura que havia confrontado nos confins da escuridão. Era como se os ecos da sombra se reunissem em um único ser. Os olhos vazios da figura refletiam seu próprio medo, e a presença era tão opressiva que Rafael sentiu a coragem esvair-se como água entre os dedos. Você acha que pode escapar? A voz da criatura ressoou, fria e vazia, como um vento cortante em um dia de inverno. O que está prestes a enfrentar não se compara ao que você já viu. As palavras arremessaram-se contra ele, como uma tempestade. Rafael tomou um passo para trás, mas a luz atrás dele parecia se fechar, aprisionando-o com a promessa de que não havia retorno. Ele precisava avançar. Aquela luz não era apenas um farol de esperança, parecia também um lugar de julgamento, onde suas reais intenções seriam pesadas. Eu não estou aqui para fugir! Gritou, repleto de uma determinação renovada. Preciso achar uma maneira de lutar. Mas o ambiente todo parecia girar, e ele não estava mais certo de onde se encontrava. As sombras, agora mais distantes, começaram a se amalgamar em algo mais. Ele se lembrou das faces que o assombravam, e a culpa cresceu em seu peito. Cada escolha que não fizera, cada data que perderá, estavam se manifestando ali, sob a forma de eco de seus erros. A luz na sua frente brilhou intensamente, momentaneamente o cego, e quando voltou a ver, uma mulher estava diante dele. Era sua mãe. Mas a imagem era distorcida, como uma pintura danificada pelo tempo. O sorriso que ele tanto amava estava envolto em tristeza. Mãe! Rafael gritou, o coração apertando com a possibilidade de perda. Você precisa decidir, meu filho, ela murmurou, a voz suave, mas estranha, como se estivesse ecoando de um lugar muito longe. Escolha a verdade e enfrente o que não quer ver. As palavras caíram como uma bomba em seu coração, e as sombras nas periferias começaram a se agitar outra vez. Rafael olhou em volta, vendo a prisão em que estava, e a figura esquelética avançando, imperturbável. Seu instinto gritava para que ele se defendesse, mas, ao mesmo tempo, a sua mãe se tornava mais distante. Não, não! Ele se agachou, estendendo as mãos na direção dela. Eu não posso deixar você ir,
a criatura do capuz cedeu um passo em sua direção, mas a figura materna desapareceu enquanto tudo ao seu redor se tornava um turbilhão de vozes, clamando por seus erros e por suas fraquezas. Rafael precisava se concentrar. Ele percebeu que essa batalha não era apenas contra o exterior, mas contra o que ele era por dentro. Olhe para suas fraquezas, Rafael. A voz da criatura soou mais intensa. O que você vê? Você não é digno de manchar suas mãos com a luz. As sombras apresentaram imagens que o paralisaram, o dia em que não ajudou um amigo, a vez que não esteve presente na vida da irmã. Cada falha apareceu em alto relevo, como uma tela em branco preenchida com cada arrependimento que ele havia acumulado. O peso era insuportável. Com um último respiro, Rafael ergueu a cabeça. O que estava em jogo era mais do que sua vida, eram as vidas daquelas que ele amava. Ele poderia enfrentá-las de frente. Sou eu quem decidirá, ele disse, a voz ecoando em determinação. Eu sou mais do que os meus erros. Enquanto a luz se intensificava, a figura do capuz se contorceu de raiva. Rafael sentiu a adrenalina atravessar seu corpo, sabendo que precisava agir antes que fosse tarde demais. E, como se o universo estivesse ouvindo suas palavras, uma onda de luz bruxuleante surgiu na palma de sua mão. Ele poderia usá-la como arma? O que acontecerá quando finalmente confrontar a verdade que tanto temia? A batalha estava apenas começando, e a única certeza que Rafael tinha era que a luz também poderia destruí-lo ou libertá-lo. Capítulo 9. A luz pulsante na mão de Rafael irradiava como um sol nascente, e, pela primeira vez, ele viu uma possibilidade de derrota da criatura. Mas como uma lâmina que flutua entre o desejo e o medo, a incerteza o paralisou. Ele podia sentir a energia vibrando, mas não sabia como usá-la. Um pensamento assombroso cruzou sua mente. E se essa luz não fosse uma salvação, mas a sua condenação? Faça isso! Gritou a voz da criatura, cortando o ar com escárnio. Toque a luz e descubra a verdade de quem você é. As sombras balançavam como se pudessem responder ao seu chamado, torcendo-se e se contorcendo. Rafael sentiu que a respiração falhava. Era um dilema mortal, a fé na luz ou a certeza escura da condenação. Ele se lembrou de sua mãe, do sorriso triste que a marcava. As palavras dela ecoaram novamente em sua mente. Escolha a verdade e enfrente o que não quer ver. Com a determinação brotando, ele decidiu, não deixaria que a criatura controlasse sua escolha. Eu escolho a luz! Exclamou, ferindo o silêncio como uma flecha certeira. Num movimento rápido, ele pôs a mão sobre a luz, sentindo a energia percorrer todo o seu corpo. Era quente, como um abraço após o frio, e a sensação de poder era inebriante. Ele não apenas estava lutando, ele estava se reconstruindo. A criatura estremeceu, como se a luz fosse um veneno lhe penetrando, e, por um instante, o semblante vazio da criatura distorceu-se em horror. Rafael viu seus próprios erros nas ondas de luz que chispeavam e formavam imagens. A dor que ele tinha guardado surgia, agora exposta. Mas, por trás da sua coragem, seus medos ainda o seguiam. A dúvida começou a se infiltrar de novo, sussurrando que ele era apenas um menino, falho e quebrado. Era um eco insistente de fraquezas que insistiam em dominar seu ser. Você não pode mudar o que já fez. A voz da criatura reverberou, cortando a nova luz com suas sombras. Você apenas é formado por suas fraquezas. Aquele eco assustador desmoronou a determinação de Rafael, e ele começou a se sentir como um boneco nas mãos de um artista cruel. Não! Ele gritou, sua voz ressoando com raiva. Eu não sou só isso! A luz em sua mão cresceu de forma aterradora, e, com um movimento decidido, Rafael apontou ela para a criatura. Não era apenas um ataque, era uma afirmação. Vejo você, sombra. Vejo tudo que você representa em mim e, por isso, a cada erro, aprendi. A luz explodiu em um feixe radiante que atravessou o ar. A criatura tentou desviar, mas era tarde demais. O clarão a atingiu com força, sugando-a para uma escuridão intransponível. Rafael viu a figura se contorcer e esmaecer, como um reflexo em um lago inquieto. Mas algo inesperado ocorreu. O brilho não parou, ele se expandiu, envolvendo Rafael em um calor intenso e vibrante.
As vozes que gritavam também começaram a se calar. As sombras, antes ameaçadoras, agora dançavam longe, como se estivessem sendo repelidas pela luz. E então, antes que qualquer sensação de alívio se instalasse, Rafael sentiu seu corpo adormecer. As luzes ao seu redor começaram a distorcer de novo, e uma nova figura começou a se materializar entre o brilho ofuscante. Era uma forma familiar, mas ao mesmo tempo estranha. A luz vibrante de sua mão começou a vacilar enquanto ele tentava focar. O que está acontecendo? Pensou, sem resposta. Rafael. A figura chamou, com uma voz que fazia seu coração disparar. Era sua mãe, mais nítida e intensa do que antes, mas ao mesmo tempo envolta em uma aura assustadora. Você precisa entender, e nesse instante, Rafael percebeu que a batalha não havia terminado. Os mistérios se entrelaçavam, e a verdade que ele buscava mais parecia um enigma do que uma resposta. O que ela realmente queria lhe dizer? A luz se extinguiu, e o frio envolveu Rafael mais uma vez. Ele estava perto, muito perto de descobrir algo que poderia mudar tudo. E quem seria essa nova figura diante dele? A luta o aguardava. Capítulo final. Rafael estava cercado pela escuridão novamente, mas havia um novo entendimento dentro dele. A presença de sua mãe iluminava sua mente, cheia de enigmas que ele estava ansioso para decifrar. O frio se dissipou aos poucos, e a luz de sua mão começou a gerar calor, se contraindo e expandindo, como se estivesse viva. Você já enfrentou suas fraquezas, agora enfrente a verdade sobre você. A voz da sua mãe era firme, mas cheia de amor. Ele sentia a urgência de suas palavras ressoando na profundidade de seu ser. Não era apenas sobre conquistar poder, mas sobre aceitar quem ele realmente era. Rafael tomou uma respiração profunda, ainda confuso, mas mais centrado. Ele olhou ao redor e viu as sombras, os medos do passado começando a se dissolver, como um fardo que se esvaía com o amanhecer. Eu não posso mudar o que fiz, mas posso aprender com isso. Ele exclamou com convicção, sentindo a luz em sua mão brilhar ainda mais intensamente. Nesse instante, o ser esquelético e sinistro apareceu à sua frente, agora mais agonizante. A sombra reagiu à luz crescente, contorcendo-se e gritando em desespero. Rafael percebeu que cada uma daquelas figuras consistia em suas hesitações, suas falhas, e compreendeu que ele precisava abraçá-las em vez de tentar combatê-las. Você não é forte o suficiente. Você é apenas um menino com medos. Gritou a criatura, mas, ao ouvir aquelas palavras, Rafael sorriu tristemente. Não era a primeira vez que escutava isso. Mas sou mais do que isso. E hoje, eu escolho quem vou ser. Ele declarou, avançando em direção à sombra com a luz pulsante. O impacto foi avassalador. O ser esquelético desapareceu em uma explosão de luz enquanto as sombras que se moviam em sua volta começaram a evaporar. Com cada passo que dava, Rafael sentia-se mais leve, mais livre, como se um grande peso tivesse sido retirado de sua alma. Quando a última sombra se desfez, ele olhou ao horizonte e viu novos caminhos surgindo, seus olhos iluminados por uma nova aurora. A presença de sua mãe estava ao seu lado, agora sorrindo, e antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela se dissipou lentamente, deixando para trás um resplendor suave. A conexão fez Rafael entender a verdade. O amor nunca desapareceria, e cada passo que ele desse em sua jornada poderia ser iluminado pela força de suas lembranças. Ele não estava sozinho. Rafael tomou seu lugar em meio ao novo cenário. Com uma mistura de determinação e esperança, decidiu que não só enfrentaria seus medos, mas buscaria um propósito maior. Ele olhou para o céu, onde nuvens escuras haviam se dispersado, deixando um lindo azul e um sol brilhante. Eu sou mais do que meus erros. Sou uma soma de escolhas! Exclamou, abraçando a nova vida que se desdobrava à sua frente. E assim, ele começou a andar, cada passo firme, sabendo que a jornada seria repleta de desafios, mas agora ele os encararia de frente, com coragem e amor no coração. Isso é o que significa ser um verdadeiro guardião, murmurou, determinado a ajudar aqueles que ama, a encontrar força na luz e na escuridão, vivendo plenamente cada novo momento que a vida lhe ofereceria. Enquanto Rafael caminhava, as sombras do passado começaram a recuar. Ele não precisaria mais temer as tempestades de sua vida.
As memórias se tornaram aliadas, e ele agora era um farol de luz para aqueles ao seu redor. E com essa afirmação, a história de Rafael se fechou. Mas seu legado apenas começava a brilhar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.